Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de ler o texto, quero contar com a sua colaboração, curtindo, compartilhando e também realizando a sua inscrição neste canal. O texto que eu quero compartilhar está no livro do Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 10, para o ponto de partida da nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Nós estamos diante do texto em que apresenta para mim e para você a separação entre Abraão e Ló. Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, obedecendo o chamado de Deus, o seu sobrinho, Ló, que era tido como filho, o acompanhou. E nesta caminhada, ambos enriqueceram, ambos tinham seus rebanhos, e chegou um momento que eles tinham que se separar porque não dava mais para conduzir os rebanhos juntos, porque misturavam, os empregados se desentendiam. Então Abraão propõe para Ló escolher uma direção. Se ele fosse para a direita, Abraão iria para a esquerda e vice-versa. Então Ló teve a primazia de escolher, e ele escolheu justamente na direção de Sodoma e Gomorra, nas campinas do Jordão, no vale, com água, com uma planície muito bem nutrida para que os rebanhos tivessem alimento. Então ele achou que era a melhor escolha. E Abraão ficou com a região montanhosa. Pois bem, primeira coisa que esse texto nos ensina, e isso vale para a minha vida e para a sua vida, e principalmente pensando na família: nem toda porta aberta, nem toda aparência que mostra que algo é bom vai ser realmente benéfico para você, para a sua vida, para a sua família. No caso de Ló, ele vai para essa região e ele vai parar no sistema mundano de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruída porque tamanha era a perversidade e a depravação moral daquela cidade, a ponto das pessoas quererem abusar até das próprias filhas de Ló e dos seus hóspedes. Então eles não tinham escrúpulo nenhum. Então, olhando para a realidade nossa hoje, Sodoma e Gomorra está presente no sistema do mundo hoje. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós temos a destruição da família, dos valores da família. A sociedade vive uma moral decaída em várias áreas. A corrupção tomando conta do sistema político, do sistema financeiro e das relações interpessoais. O casamento tem sido jogado na lata do lixo, as pessoas estão pouco se importando, filhos são abandonados, quer seja um abandono real de ausência paterna e materna, quer seja até um abandono emocional. As relações marido e mulher são colocadas em xeque. Hoje o casamento já tem outras vias alternativas e aí vai. O sistema mundano está aí. O sistema de Sodoma e Gomorra também está nos dias de hoje. Mas a Bíblia mostra que existe uma medida da iniquidade que Deus traz juízo. E foi o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Só que quem foi para lá? Ló. Aquilo que no começo parecia uma boa oportunidade, algo benéfico, levou ele e sua família para dentro desse sistema decaído, depravado, condenado a ponto de serem colocados para destruição. E ele e toda a sua família, se não saísse daquele lugar, seria destruído. Tanto é que no capítulo 19, verso 14, se eu não me engano, vamos dar uma olhada, capítulo 19, os anjos da parte de Deus vão até aquele lugar para que Ló saia de lá. Ao verso 14 do capítulo 19 diz: então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: levante-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Jó estava brincando.
A corrupção tomou conta de tal maneira da vida de Ló e da vida da sua família, que até diante de uma notícia de que o Senhor iria destruir, as pessoas não consideraram, seus familiares não consideraram algo real para a vida deles. Acharam que Ló estava brincando. Aqui mostra que até a autoridade paterna, a autoridade do sacerdote do lar foi colocada em xeque. É quando nós muitas vezes queremos falar algo na família e a nossa fala não tem crédito. Que tristeza! Portanto, o que pode trazer de destruição para uma família? Escolhas erradas, perda de autoridade. Então ele, por ser o patriarca, o sacerdote do seu lar, ao falar algo que seria para prevenir, para poder salvar a família, as pessoas deveriam considerar de bate pronto. E não foi isso que aconteceu. Na sequência desse texto do capítulo 19, nós encontramos os homens de Deus, os anjos, tentando apressar para que eles saíssem daquele lugar, porque eles estavam demorando. Então, verso 15, ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, pegue a sua mulher, as suas filhas e saia desse lugar, saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. Mas sabe aquela pessoa que fica relutando para sair? Pois bem, diz a sequência do texto que, vendo que eles estavam demorando, eles foram arrastados. A palavra é essa. Os anjos tiraram eles de lá. Então, por conta de Deus ser misericordioso, ele vai e tira. Eles são levados para fora da cidade, são arrastados dali. Então, muitas vezes, Deus precisa nos tirar da podridão, das escolhas erradas, da falta de autoridade. E para te salvar, deixa eu te falar uma coisa: Deus pode te arrancar de onde você está. Talvez você possa estar preso em algum sistema mundano que te escraviza, que te desmoraliza, que tira a sua autoridade. E se Deus tem um propósito na sua vida, como tinha na vida de Ló, Ele pode te arrastar, Ele pode te arrancar deste lugar. Quer seja fisicamente, quer seja de uma vez por todas. Deus pode levá-lo para perto de si. Guarde isso, não espere Deus te arrastar para você abandonar o pecado, para você abandonar a podridão, para você abandonar o que não presta, aquilo que fere o caráter de Deus. Mas, mesmo assim, eles estão sendo levados. Existe uma coisa que você precisamos entender, que muitas vezes nós saímos de um lugar, mas o lugar não sai da gente. Eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra, mas a mulher de Ló olha para trás. Esse ato de olhar para trás é dizer: eu estou saindo, mas desta cidade os seus valores não saíram de mim. E diz o texto que ela foi transformada numa estátua de sal. Ló e suas filhas foram embora. Não foram vítimas da destruição. Mas as escolhas erradas fazem com que a gente coloque a nossa família em risco. A gente pode perder entes queridos. Tem gente perdendo casamento, perdendo filhos por conta de portas que se abrem e não olham o perigo que estão incorrendo nessas escolhas. Quando a autoridade do líder, do homem de Deus, do pai de família, e de onde vem essa autoridade? Vem de Deus, toda autoridade vem de Deus. Quando nós perdemos o relacionamento com Deus, nossa vida, nossa prática, nosso discurso, nossa fala é colocada em xeque. Mas mesmo em meio a tudo isso, Deus tem tentado nos arrancar. Quando uma palavra dessa chega ao teu coração, é Deus tentando te arrancar de onde você está. Mas quando você vier para Deus, venha por completo. Não faça como a esposa de Ló. E saindo de Sodoma, mas Sodoma não saía dela, ela olha para trás. E a narrativa do texto que nós estamos aqui, você pode ler depois, era para que saíssem e nem olhassem para trás. Quantas pessoas estão olhando para o seu passado, para suas histórias, com saudosismo, e Deus já está te proporcionando algo melhor, mas ainda estão pensando: lá atrás eu era feliz. Não. Em Deus é viver novidade de vida. É ser uma nova criatura, onde as coisas velhas ficam para trás e tudo passa a ter um novo sentido, tudo se faz novo. Foi para isso que Jesus veio, para nos libertar do pecado, para nos arrancar da escravidão, para nos tirar do mundo, no sentido de que o sistema mundano
não vai ditar mais o ritmo da nossa vida. Que esta palavra sirva de alerta para que você salve a sua família, salvando a você e salvando a sua família. Portanto, entregue sua vida a Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por tua palavra, teu grande amor, pelo alerta que a tua palavra traz, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia estarmos diante do Senhor, com interesse de coração, ó Deus, e submetendo todas as nossas escolhas diante do teu altar. Abençoa a nossa vida, a nossa família, socorre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão vivendo a dor do luto. Tem misericórdia, ó Deus, do lar da viúva e do órfão. Tem misericórdia, Senhor, de cada família, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.